Olá! O pai já foi presidente da Câmara, porém no ano de 1964, época em que o filho ainda não havia, ao menos, nascido. Mas o pai já deixava a marca política para seu sucessor. Em 2012, o filho do ex-presidente da Câmara, Orestes Previtali, chegava ao Legislativo como o vereador mais votado da cidade. E não é só. Há anos, Dr. Orestes Previtali Júnior tem ligação direta com o poder público e já foi, inclusive, secretário municipal de saúde. O Sala de Visitas de hoje conversa com ele, o político e médico Dr. Orestes. Olá, Dr. Orestes, boa tarde. Boa Seja tarde, bem-vindo aqui ao Sala de Visitas. Obrigado. A influência do seu pai foi decisiva para o senhor entrar para a política? Sem dúvida, Denise, como você na sua introdução relatou aí, eu nasci numa família envolvida com política. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, esteve envolvido com política. Foi vereador por várias gestões aqui nessa casa e chegou até a presidência da Câmara. E foi sua primeira disputa em 2012? Foi sim. Foi a primeira vez que me candidatei a vereador. Demorou muito tempo para se candidatar desde a sua ligação com o poder público? Eu acho que não. Após eu ter deixado a Secretaria de Saúde, não havia naquele momento um planejamento ainda para isso. E passado 4 anos, eu deixei a secretaria, eu resolvi me candidatar a vereador. E como é ser o vereador mais votado da cidade? Muita responsabilidade? Eu acho que todos nós aqui, independente da votação que obtivemos aí na última eleição, temos sim um fardo pesado, a responsabilidade é grande. Acredito que como mais votado, naturalmente você teve o apoio de uma quantidade maior de pessoas aí que confiaram nas suas propostas. O senhor foi secretário de saúde em que período? Eu fui secretário de saúde do governo Marcos José da Silva de 2005 a 2008. E o que dá para fazer como secretário municipal de saúde em Valinhos? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, saúde no Brasil em Valinhos. Pois bem, como eu estava dizendo a você, eu fui secretário de saúde no governo Marcos José da Silva de 2005 a 2008. Nesse período, nós assumimos a Secretaria de Saúde num momento de pós-intervenção municipal dentro da Santa Casa de Misericórdia. Esse período foi conturbado, porque anteriormente a isso, durante o período de intervenção, o que nós tivemos ali foi um fechamento do serviço de atendimento de urgência e emergência municipal, que foi transferido para dentro da Santa Casa. E ali dentro ficou uma miscelânea entre serviço público e serviço privado da própria Santa Casa. Quando nós assumimos, nós tivemos que reestruturar todo esse serviço de urgência e emergência. Daí com a reabertura do Cauê. E aí nós montamos todo o serviço, reestruturamos, o município passou a contar com com o seu serviço próprio municipal de atendimento de urgência e emergência, e a Santa Casa seguiu a sua vida como uma instituição privada, instituição filantrópica, mas privada, sem um vínculo efetivo com a municipalidade. Ela tem serviços contratados pelo município. No que diz respeito a poder melhorar, eu acho que isso é uma questão de vontade política, de investimento, tudo passa pelo investimento. O percentual de 15% obrigatório de investimento na saúde, ele é baixo, é muito difícil você conseguir coordenar todos os serviços de saúde com 15% do orçamento municipal, visto que a demanda, a solicitação, ela aumenta dia a dia, né? Aquilo que você contava um ano atrás ser suficiente, hoje não mais é. E amanhã, provavelmente, a necessidade aumentará. No entanto, se houver a vontade política de investimento, tá? De reorganização dos serviços, de adequação dos serviços, né? De otimização daquilo que você tem, eu acho que sempre é possível você acrescentar algo mais em benefício aí da população. E isso serve para o Brasil também, né, doutora? Sem sombra de dúvida, isso aí nós estamos aqui na unidade micro, que é um município. Eu acho que se isso for levado a você avaliar a questão do Estado e da própria Federação, eu acho que você vai transferindo só os valores, você consegue reorganizar isso de uma forma melhor. Importante você ter técnicos competentes que entendam daquilo que estão fazendo, tá? E a vontade política de investir mesmo na situação. Hoje nós temos uma realidade na cidade
em que o Cauê ele ficou só para especialidades e foi aí aberta a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. O senhor concorda com o sistema adotado pela atual administração de gerenciamento da UPA? Eu acho que isso ainda é muito precoce para que nós façamos aí um juízo de valor, tá, a respeito da contratação de uma organização social para gerenciar ou gerir qualquer que seja o serviço municipal, inclusive de saúde. Eu acho que nós vamos ter que avaliar, é um período de adaptação ainda, uma proposta nova que o município implantou recentemente, e acho que ainda é muito cedo para que nós possamos fazer juízo de valor a respeito disso. No entanto, eu acho que a coisa é dinâmica, né? A situação é dinâmica. A forma de buscar recurso, a forma de você otimizar, depende de cada gestor que ele estiver sentado com a caneta na mão para tentar buscar o melhor no que diz respeito ao atendimento à população. Certo. Aqui na Câmara, seu trabalho como vereador, num contexto geral, o senhor acha que o vereador tem uma função limitada de atuação? Acredito que sim. A função do vereador ela não é ampla, embora a população nos cobre muitas vezes de ações e atitudes, nós sabemos que pela própria lei orgânica do município, o vereador não tem capacidade de promover projetos aí que venham a gerar ônus para o executivo. Sendo assim, a sua proposta ela tem que ser muito bem analisada, ela não pode criar obrigações financeiras ao executivo, então isso faz com que a atuação do vereador ela fique limitada nas suas proposituras também. É lógico que não é só isso, o vereador tem a função fiscalizatória principalmente do executivo, é fiscalizar as ações do executivo. E as proposituras, elas se tornam de forma limitada no contexto de você, olha, eu entendo melhor que nós devamos fazer dessa forma ou daquela forma, mas se isso envolver custo, gasto, ônus ao executivo, essa proposta imediatamente ela é descartada. Então, de fato, é limitado sim. A nossa Constituição acaba limitando Sim. muito, né? Mas, enfim, a Câmara pode contribuir como um todo para melhorar a saúde do município, falando da sua área especificamente? Sem sombra de dúvidas, eu tenho convicção de que sim. A Câmara, os vereadores, ele tem a função de propor, mas fundamentalmente a função de fiscalizar. Acredito que no quesito saúde, essa casa tem inclusive uma comissão permanente, que é a Comissão de Higiene e Saúde, que se bem atuante e envolvida com a situação saúde, com os problemas que são apresentados, com as propostas, como você há pouco colocou, de uma nova forma de gerenciamento através de uma organização social, eu acho que sim, eu acho que a função da Câmara é essa. Eu acho que a Câmara tem que estar atenta a esse novo modelo. Como eu disse a você, é cedo ainda para fazer um juízo de valor a respeito desse modelo de organização social prestando serviço para a saúde. No entanto, é função da Câmara, principalmente da Comissão de Saúde, da qual eu faço parte também, a fiscalização dessa atuação da organização social. E na Comissão de Saúde aqui da Câmara, da qual o senhor faz parte, tem o vereador Kiko Belloni como presidente. Como está esse trabalho da Comissão de Saúde? Por enquanto, esse trabalho ele tá engatinhando, visto que essa comissão tomou posse agora recentemente, o Kiko é o presidente da comissão, e nós ainda não tivemos grandes demandas diretamente encaminhadas à comissão para que fossem solucionadas. Mas acredito sim que o trabalho é importante e que essa comissão, se tiver de fato envolvida com a questão saúde, ela tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho aí para desempenhar. O senhor foi diretor clínico também da Santa Casa de Valinhos, certo? Eu fui diretor clínico, diretor técnico da Santa Casa de Valinhos, diretor clínico e diretor técnico do Hospital Galileu, dos dois hospitais aqui da cidade. E o senhor está vendo a crise da nossa vizinha Vinhedo, né? Que essa semana chegou no ápice com o possível fechamento da Santa Casa lá daqui da nossa vizinha, né? E mandando todos os pacientes para o Galileu, para a Santa Casa de Valinhos, né? Como o senhor vê esse modelo de gestão de Santa Casa? Eu tenho uma opinião muito particular a respeito disso. Tá? Essa é a minha opinião. Eu entendo que esse modelo já está desgastado, ele está ultrapassado. Eu creio que a Santa Casa ela não deve sobreviver das benesses do governo municipal. Nenhuma Santa Casa deveria sobreviver dessa forma. É importante lembrarmos que Santa Casa é um modelo que demanda lá o século passado, o século retrasado, um modelo português implantado aqui no Brasil, e onde a instituição, ela, embora não tenha um dono, né, ela não é uma instituição pública, ela é uma instituição privada, tá, que mantém contrato de prestação de serviço com o município.
Então, ela não é um braço do município diretamente. Ela presta serviço e ela é remunerada para tal. O problema de Vinhedo é um exemplo do que a gente está discutindo aqui agora. E que se nós não tomarmos cuidado no trato com essa relação município-Santa Casa, breve talvez nós tenhamos o mesmo problema que Vinhedo apresentou. A Santa Casa, no meu modo de entender, como ela trabalha com vários convênios, ela atende pacientes particulares, ela atende pacientes de todos os convênios dos quais ela é credenciada e, inclusive, atende o SUS, que nada mais é do que um convênio, só que é um convênio do município, né? E ela recebe para isso. No entanto, todos nós sabemos, e não podemos negligenciar, o fato de a quantidade de verba, o dinheiro que é repassado por cada ato praticado para remunerar os atos do SUS, ele normalmente é insuficiente. No entanto, o que a gente assiste, de forma geral, é que, sendo insuficiente, não havendo uma repactuação adequada da forma de você pagar o serviço, né, a Santa Casa sempre vai estar em déficit. Então, resta ela recorrer ao contratante, que é o município, e reivindicar as suplementações que todos os meses aqui essa casa tem aprovado, para que seja suplementada financeiramente para suprir o déficit orçamentário do SUS. Aquilo que aconteceu na Santa Casa no ano passado, na Santa Casa de Vinhedo do ano passado, me chamou um pouco a atenção. Eu fiquei, a princípio, apreensivo com a atitude do prefeito Milton Serafim, quando tomou, eu acho que foi uma atitude corajosa, eu não diria irresponsável de forma nenhuma, eu diria que foi uma atitude corajosa a que ele teve. Mas havia uma ilegalidade. O contrato era ilegal do ponto de vista jurídico. Você não pode demandar dinheiro a uma instituição que nenhuma certidão negativa de débito possui, né? E visto que ela não é do município. A Santa Casa, falando da Santa Casa de Vinhedo, aquilo tem um dono, né? Terreno, prédio, embora esteja lá, me parece, em demanda judicial com os herdeiros, enfim, existe um dono ali. E o município teve que tomar a melhor atitude possível naquele momento. Na verdade, o dono hoje ele é a Irmandade, né? É a Irmandade, mas a gente tem informações que existe demanda judicial dos herdeiros do antigo dono da área, do terreno, do prédio, né? Então existe ainda alguma disputa judicial ali. A princípio, sim, a Irmandade é a proprietária, tá? E esse modelo que o então prefeito Milton Serafim implantou foi um modelo tecnicamente correto. Ele basicamente abriu uma licitação para contratação de serviços, tá? De serviços hospitalares, que poderiam ter participado naquele momento a própria Santa Casa de Vinhedo, Santa Casa de Valinhos, o Hospital Galileu, Santa Casa de Louveira, os hospitais mais próximos ali, né? E naquele momento o único que estava habilitado era o Hospital Galileu. Santa Casa de Valinhos, pelo mesmo motivo da Santa Casa de Vinhedo, por naquele momento não possuir documentação necessária, toda aquela documentação necessária para poder disputar uma licitação, ficaram de fora, né? No entanto, a prefeitura, que é a responsável pela saúde pública, também é responsável perante o Tribunal de Contas e perante a Justiça de forma geral. Então ela não pode cometer uma ilegalidade para tentar solucionar um problema, sob pena do prefeito responder por crime de responsabilidade fiscal, etc. Aí a coisa vai. Deu certo, está dando certo. Hoje a gente está assistindo aí, faz parte também uma briga política lá em Vinhedo, que está acontecendo em torno da questão Santa Casa. Acredito que o novo prefeito, aí, o Jaime, está preocupado com isso, né? Está procurando um caminho para resolver essa situação, mas eu entendo que a atitude do prefeito Milton Serafim foi a mais certa possível, naquele momento, naquele cenário, né? Onde você não tinha uma possibilidade jurídica de fazer diferente. E espero que aqui em Valinhos a Santa Casa resolva essas pendências também, porque corre o risco de caminhar para a mesma situação se não se organizar efetivamente. Porque daí também pode ficar até difícil para o vereador fiscalizar um dinheiro público que está sendo empregado na cidade vizinha, né? O vereador pode fazer esse tipo de fiscalização em outro município? Não, até onde eu saiba, não. Não. Mas existe o quê? Existe o Tribunal de Contas do Estado, que é o responsável. Como qualquer licitação. Se você faz uma licitação aqui de contratação de transporte urbano, uma contratação de serviço de coleta, de limpeza, de lixo e tal, normalmente essas empresas não têm sede em Valinhos.
né? Ou podem não ter, ela pode ser de outro município, ela presta o serviço, mas está legalizado. Foi uma licitação adequada, aconteceu, obedeceu os ditames legais, não vejo problema para isso acontecer. E aí já não caberia mais a fiscalização do vereador, né? Porque o serviço está sendo prestado fora da cidade, né? No meu modo de entender, houve uma licitação. Certo. Se essa licitação foi legal, né, cabe sim ao vereador fiscalizar o atendimento que está sendo prestado ao seu munícipe, naquele hospital, entendeu? Naquele local. Mas a licitação coube ao executivo. E o senhor consegue dividir bem o seu tempo entre a vereança e ser médico, e um médico que faz cirurgias, que atende clínica? Por enquanto, sim, estou conseguindo me organizar com isso, sem grandes problemas. Quais projetos de sua autoria o senhor considera como importantes aqui para a cidade de Valinhos? Olha, nós temos aí as propostas que nós tivemos desde do período da campanha, estavam relacionadas diretamente ao plano de valorização do funcionário público, ao plano de cargo, carreiras e salários, tá? Que hoje isso está na competência do Executivo, esperamos aí que venha a acontecer em breve, tá? Mas já era uma bandeira que nós levantávamos aí. Tínhamos também, recentemente, montamos um projeto com relação ao cadastramento do número de moradores de rua no município, que infelizmente acabou não sendo aprovado pelas comissões internas da casa, mas que não deixa de ser uma sugestão ao Executivo que o faça, porque basta você circular aí pelas áreas centrais da cidade, você vai observar um número crescente de moradores de rua dia a dia. Então eu acho que isso foi de fundamental importância. Mesmo não tendo passado, mas ficou a sugestão para o Executivo que venha fazer. E essa semana um projeto seu ganhou notoriedade regional, inclusive, que é o projeto que obriga as pessoas a coletarem, a pegar as fezes de animais nas ruas, né? Como que o senhor vê esse projeto? É mais um projeto educacional? Eu acredito que ele pode até ser educacional, mas isso é uma questão de cidadania. Saúde pública? Também, isso é uma questão de cidadania, de saúde pública. Eu acho que todos têm direito a ter o seu animal de estimação, ter o seu cão, o seu gato, qualquer coisa do gênero, mas isso se chama posse responsável. Eu não posso ser proprietário, ser dono, ter a posse do animal, saio com ele para a rua, né? O animal faz as suas necessidades ali, suja o caminho, suja a calçada, o cidadão que vem atrás pisa naquilo lá, ninguém é obrigado a conviver dessa forma. Eu acho que é uma questão de cidadania, uma questão de bom senso. Eu posso sair com o animal à rua, saio com ele à rua, mas fez lá a sujeira dele, eu sou responsável, eu tenho que coletar aquilo e dar a adequada destinação. O senhor passou o ano passado, no seu primeiro ano no mandato de vereador, por um momento difícil que foi a comissão processante. Hoje está tudo resolvido, o senhor se sente aliviado? O que ocorreu de fato? Entendo eu que essa comissão processante, visto inclusive que foi no início, logo no primeiro, segundo semestre do ano passado, também aconteceu por inexperiência e inabilidade da maior parte dos vereadores aqui dessa casa. Aquilo foi uma situação política, aquilo houve uma sequência dentro da competência de fiscalização do vereador, que cabia a mim também, né? Nós fizemos uma série de denúncias contra alguns funcionários da prefeitura, isso de certa forma repercutiu aqui dentro e houve uma questão política. Naquele momento eu era o líder da bancada do PMDB aqui dentro da casa, partido de oposição, né, ao atual executivo, foi eleito na base foi eleito como oposição, e isso acabou vindo para dentro da casa uma denúncia infundada, né, de certa forma irresponsável, né, foi apresentada aqui por um cidadão que é comissionado, concursado da prefeitura, que nem eu conheço, nunca tive a oportunidade de conversar com ele, tá? Não sei de onde saiu aquilo, com que interesse aquilo aconteceu, e tão infundada que foi, ela primeiro veio aqui para dentro da casa. A denúncia veio para dentro da Câmara, né, com pedido de afastamento e cassação do meu mandato, sem antes eu ter sido submetido sequer a uma sindicância interna na prefeitura. Passo posterior à apresentação da solicitação de cassação do meu mandato aqui dentro da Câmara, aí sim,
montaram um processo administrativo, não uma sindicância, mas já um processo administrativo dentro da própria prefeitura, e do qual eu fui absolvido. Fui absolvido aqui dentro da Câmara, por absoluta falta de provas e nada se sustentou, e fui absolvido também do processo administrativo na prefeitura, porque também não tinha nada de via e nada foi provado e não havia consistência alguma. Entendo eu que aquele momento nada mais foi do que um momento político. Por que o senhor defende a abertura de creches durante as férias? Basta você perguntar para quem tem filhos que utilizam a creche, né? Normalmente a pessoa que tem seus filhos na creche é porque normalmente ela trabalha fora, então ela não tem condição, o marido trabalha fora, a esposa trabalha fora e não tem quem possa ficar com as crianças nesse período de trabalho. Só que férias escolares, o cidadão normal ele tem direito a 30 dias de férias no ano. As férias escolares normalmente vão de 2 a 3 meses, então não dá para conciliar isso aí. O sujeito vai deixar de trabalhar para cuidar da criança, ele perde o emprego. Então, você já tem toda a estrutura montada, você tem a estrutura a logística da creche montada. Bastaria uma reorganização, uma readaptação da forma de atendimento, que seja até através de contratação das ADIs, aos auxiliares de desenvolvimento infantil, que cuidam das crianças, para que a creche possa estar funcionando ao longo do ano todo, né? A família trabalha o ano todo. Agora, não dá para devolver simplesmente naquele período de férias da creche, devolve a criança para a família. Quem é que vai cuidar dessa criança? Então, o projeto nesse sentido, a ideia nesse sentido, é de facilitar a vida da própria família, porque a creche, ela é uma sustentação, ela é um pilar de sustentação para que a família possa desempenhar suas atividades profissionais também. Isso é importante você ter colocado, porque eu fui abordado naquele momento por vários funcionários de creches aí que não conseguiram entender o teor da proposta, né? Imaginaram que com aquela proposta seria para retirar as férias do funcionário. Ora, a coisa é muito simples. Eu sou proprietário de uma empresa, eu tenho uma empresa que trabalha 8 horas por dia e tenho um determinado número de funcionários. Se eu quiser trabalhar com essa empresa 16 ou 24 horas por dia, trabalhar ininterruptamente, naturalmente eu não posso esperar que seja aquele mesmo funcionário, mas sim que eu tenha que contratar outros. Então a ideia básica é essa, é otimizar aquele recurso que você já tem. Você já tem toda a infraestrutura montada. Basta você contratar outras pessoas para que possam, nesses períodos, também conseguir suprir a demanda das crianças pela creche. Então, não vejo com grande dificuldade. E sendo que isso é um serviço de utilidade pública, né? Pronto-socorro. Pronto-socorro funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. A creche, ela não precisa funcionar 24 horas por dia, mas ela deveria pelo menos funcionar os 365 dias do ano, tirando, lógico, os sábados, os feriados, os domingos. Isso me parece meio óbvio, né? Sim, mas é incrível. Pessoas não entenderam. Exatamente. Algumas pessoas não compreenderam isso. Tá certo. O senhor defende também a redução da jornada de trabalho dos funcionários da enfermagem para 30 horas semanais. Praticamente isso é possível, doutor Orestes? Sim, eu creio que sim. Eu acho que se você fizer uma adequada avaliação, a maior parte dos funcionários de enfermagem, eles trabalham dentro dos postos de saúde, né? A maioria deles, né? E aí você tem o pronto-socorro, tem lá o CAUE, a especialidade do CAUE, mas enfim, o posto de saúde, via de regra, ele funciona das 7 às 16 ou das 7 às 17 horas. O grande volume de atendimento dentro dos postos de saúde se faz no período da manhã. Lógico, com exceção daqueles postos que têm horário alongado, que vão até as 21, 22 horas. Então, no meu modo de entender, seria simples uma readequação da entrada e saída de funcionários. Os postos, eles têm, via de regra, os menores pelo menos, um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem, que realizam os atendimentos de enfermagem, curativos, vacinas, coleta de exames, mas a maior parte desses serviços são realizados no período da manhã. Então, bastaria uma readequação, uma realocação desses funcionários. Não precisaria todo mundo entrar no mesmo horário, todo mundo entra às 7 da manhã e sai às 17. Você poderia fazer uma alternância de horários. Um técnico entra às 7 da manhã, um enfermeiro entra às 8, outro técnico entra às 9, aquele que entrou mais cedo sai mais cedo, que entrou mais tarde sai mais tarde. Você conseguiria fazer uma redistribuição. Essa é a minha visão. Eu não vejo com grande dificuldade isso.
sem sombra de dúvida, implicaria também em novas contratações, porque você tem os períodos de férias, o absenteísmo, então haveria necessidade sim, mas eu não vejo como fator impeditivo principal a contratação, visto que não seria uma contratação de grande número de funcionários. Eu acho que o maior desafio aí é a readequação dos horários desses funcionários dentro das diversas unidades. O senhor que é valinhense, como o senhor está vendo a cidade hoje? Aliás, quantos anos o senhor tem? 47. 47? Então não deveria estar chamando de senhor? Pois Deveria é. estar chamando de você? Pois é. E como que você, então, está vendo a cidade hoje? Depende, eu acho que a questão cidade, quando nós falamos do ponto de vista técnico, político, ela tem várias nuances. Eu vejo, nós falamos bastante agora da questão saúde, já foi bastante discutido aí. Eu vejo que outras situações merecem ainda a atenção. Nós vivemos aí quase desde o início do ano passado o problema com o transporte municipal, transporte público municipal, a questão rápido luxo. Foi instaurada até uma comissão sindicante aí, né, para que avaliasse essa questão da prestação de serviço. Eu acho que é um grande desafio isso à população, no que concerne à qualidade do atendimento prestado pela concessionária de transporte urbano, né. Vejo também a questão educação, né, nós vivemos aí o problema da entrega de materiais, dos uniformes, enfim. Eu vejo que a cidade está caminhando. Creio que ela caminha bem, tá? Ela caminha bem, mas precisa de muita atenção. Precisa de muita atenção, precisa de planejamento, precisa de muito planejamento e precisa de gente muito competente à frente aí das diversas pastas para que isso possa continuar caminhando bem. E em ano eleitoral, como o senhor está vendo o nosso Brasil? Vejo com alguma dificuldade. Eu tenho de novo, uma opinião muito particular a respeito disso. Eu acho que a alternância de poder ela é importante, ela é salutar. Você não fica muito difícil quando você tem o mesmo grupo político cuidando do país por muito tempo, né? Nós já estamos aí com 8, 12, praticamente 12 anos aí do governo PT à frente do governo federal. Eu acho que a alternância deve existir. A alternância deve existir. Outras pessoas com outras ideias, outros grupos políticos com ideias diferentes aí, planos de governo, plano econômico diferente daquele que está instalado, devam conseguir chegar ao comando para que possam pôr em prática. Porque vai havendo naturalmente um desgaste natural. As pessoas vão se desgastando, o grupo permanecendo o mesmo, por melhor intencionado que seja, melhor que sejam os técnicos ali presentes, vai havendo um desgaste. É importante que novas ideias, pessoas com outro pique, com vontade de fazer, possam estar à frente aí do comando do governo. Então eu entendo que é difícil, vejo com dificuldade a nossa presidente não se reeleger, vejo com dificuldade isso, porque a estrutura que foi montada pelo governo PT no concernente, desde a questão Bolsa Família, isso atingiu de forma positiva, sim, uma grande parcela da população e que quer ver isso continuar e tem medo de perder isso. No entanto, eu creio que os outros candidatos que aí estão disputando o cargo de presidente também devem pensar da forma que, bom, o que está bom deve continuar, né? O que não está tão bom assim é onde nós precisamos mexer, né? A política econômica do presidente Lula e nesse primeiro governo da presidente Dilma, ela nada mais foi do que uma continuidade daquilo que foi implantado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, não houve grande mudança, houve um aprimoramento. Eles foram bastante capazes de perceber que aquilo que foi plantado lá atrás pelo Fernando Henrique Cardoso era importante, então deveria ser mantido. Lógico, houve algumas adaptações, algumas mudanças, mas a linha mestra da política econômica foi mantida. Só que isso se desgastou. Isso se desgastou. Então é necessário que para que você possa captar novos investimentos, captar novos recursos, fazer com que o PIB brasileiro volte a crescer, é importante que novas ideias surjam. E para isso você precisa de novas pessoas, novos grupos ali à frente do comando, para que possam tentar plantar uma nova semente.
E essa alternância é válida também para o governo do estado, então, que já estamos aí com quanto tempo de PSDB? 20 anos. Pois é, sem sombra de dúvida, em Na sua todos os avaliação. níveis, governo federal, governo estadual, governo municipal, a alternância de poder ela é importante. Certo. O senhor vê, o senhor que tem contato direto, porque é funcionário público, está todo dia em contato com o público nos postos de saúde aqui da cidade, o senhor vê que o eleitor está animado com eleições ou o pessoal está bem desanimado? Olha, eu diria a você o seguinte, que esse ânimo, ele recebe um gás maior, ele recebe uma atenção maior, ele se incrementa conforme vai se aproximando do período eleitoral mesmo. Eu acho que, nesse momento, acabaram de se colocar efetivamente as candidaturas. Quem é candidato por qual partido, a que cargo. Então a população, a partir desse momento, está tomando pé efetivamente, está tomando conhecimento de quem são os candidatos que irão disputar a vaga para poder representar a população aí a partir do ano que vem. Então ainda é um pouquinho precoce, eu acredito que a população vai se envolver um pouco mais, mas aquilo que a gente vê, a população normalmente se envolve muito mais na eleição municipal. A eleição estadual, a eleição federal, né, ela é um pouquinho mais distante. Mas cada um sabe escolher, tem lá os seus candidatos e com certeza o ânimo vai se incrementar aí com a proximidade da eleição. Doutora Arestes, a conversa está muito boa, mas eu gostaria que fossem feitas as considerações finais aqui para a gente terminar essa entrevista do Sala de Visitas. Denise, o que eu posso dizer a você é o seguinte, nós estamos aí no segundo ano dessa legislatura. Eu acho que, enquanto vereador, mesmo aquilo que eu disse a você, havendo uma limitação da nossa atuação aqui, eu acho que cada um de nós que aqui chegou, tá, passou por uma disputa bastante acirrada, foram inúmeros os candidatos que disputaram a eleição municipal e somente 17 chegaram até aqui. Então, o fato de ter chegado até aqui traz também uma grande responsabilidade e traz, junto com ela, um incremento na vontade de tentar dar uma atenção melhor à população, ao próprio município e colaborar com o executivo. Eu acho que as funções do vereador, elas também, dentro delas, está a colaboração com o chefe do executivo para que possa, né, ter o controle, né, ter uma atitude positiva, construtiva com relação ao município. E disso a população pode continuar esperando de mim. Nós, dentro daquilo que for importante, que nós entendermos, nós estaremos ao lado do chefe do executivo. Aquilo que estiver acontecendo de forma coerente, de forma boa, nós estaremos do lado, mas também estaremos ali fiscalizando e fazendo as devidas críticas quando elas forem necessárias. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. O Sala de Visitas, em nome do presidente Lorival, agradece a sua presença aqui e não faltarão oportunidades para a gente se encontrar de novo e tratar de novos temas aqui do Poder Legislativo. Bom? Prazer foi meu, muito obrigado. Obrigada. E o Sala de Visitas termina neste semestre as entrevistas exclusivas com pessoas da comunidade e com vereadores. Nós voltaremos com entrevistas exclusivas a partir de 4 de agosto. Durante esse período de recesso parlamentar, agora no mês de julho, nós vamos retransmitir as entrevistas que foram feitas neste primeiro semestre. Então, até 4 de agosto. Até mais.